Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico endocrinologista, cardiologista e também especialista em terapia intensiva, Dr. José Tasca. Tasca, é um prazer te receber aqui no programa, novamente, né? Que tenho certeza que nossos telespectadores, né, vão aproveitar muito da nossa conversa de hoje. O prazer é meu, né, Luciano? É sempre bom estar aqui, poder falar alguma coisa da profissão, do conselho, né? Tasca, vamos falar um pouquinho de hipertensão, o que vem a ser hipertensão, que hoje parece que a maioria da população está tendo esse tipo de problema, né? Pois é, a hipertensão, tudo que é hiper é aumento, né? Tudo que é hipo é diminuição. Então a hipertensão é aumento da pressão. Esse aumento tem que ser persistente, acima de valores hoje conceituado em 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou vulgarmente conhecido, né, por 14 por 9, né? É uma linha de corte. Então, se você tem uma pressão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, mantida, isso tem que ser mantida, você está na faixa de hipertensão. A hipertensão, ela é classificada do ponto de vista médico, nível 1, nível 2, nível 3, ou leve, moderada, grave. Então, isso tem valor? Tem. Por quê? Porque dependendo do nível que uma pessoa chega no consultório, você sempre tem o cuidado de não rotulá-la de hipertenso na primeira consulta ou na primeira vez, pelo nível de estresse. Você vai saber se você vai precisar um medicamento, 2 ou 3 ou 4, ou ela vai dar muito trabalho. Então, veja, existe a hipertensão leve, que vai fazer ao longo da vida, ela vai se autoalimentar e vai se tornar cada vez pior. As moderadas e as graves, que podem trazer consequências mais imediatas. De qualquer forma, não existe hipertensão boazinha. É hipertensão, né? É hipertensão. E, por exemplo, quem tem hipertensão, como se diz, tem a leve e tal, for um nível pressórico assim não tão alto, deixa pra lá, não vou cuidar. Quais os riscos dessa pessoa não cuidar dessa hipertensão, Tasca? Os mecanismos desencadeador da pressão, eles podem ser vários. Excesso de sal, excesso de bebida, medicamento, herança, peso. Bom, uma vez desencadeado, ela é como uma inflação, ela só vai piorando. Se você não intervir e colocar a casa em ordem e fazer a regressão, ela vai piorando e piorando e piorando. Até que chega uma fase da hipertensão que ela começa a fazer lesões em órgãos-alvos. O que significa lesão em órgãos-alvos? Ela começa a atingir o rim, ela começa a atingir o coração, o cérebro, enfim, a circulação. Então, olha a importância, né, de se tratar como toda doença, mas a hipertensão, no caso aqui, né, que nós estamos conversando. E qual que é a idade que mais aparece? A partir de que idade que começa a aparecer hipertensão, mais comumente? Bom, mais comumente é em torno de 40 anos, mas você tem alguns tipos de hipertensão, não os habituais, que pode vir bem mais cedo. E algumas vezes a carga de herança é tão grande que ela chega a atingir o indivíduo aí com 30 anos. O recomendado é que você meça a sua pressão uma vez por ano, depois dos 20 anos, e sem neurotizar, mas ir acompanhando. Hoje tem campanhas na população para poder identificar as pessoas que são hipertensas mais novos, ou aquelas que são hipertensas e não têm sintomatologia, que é quase metade dos hipertensos não tem nem noção que são hipertensos. E então hoje todas as doenças elas estão começando a aparecer mais cedo na população. Por quê? Porque 74% dos hipertensos são obesos. Já começa daí, hoje a população está obesa. Como a obesidade está agraçando já no jovem e no adolescente, eles vão começar a ter uma incidência de hipertensão maior. Então existe toda uma preocupação com o nível de sal hoje, nível de atividade física, nível de sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica, que são fatores, junto com o peso, que pode ir deixando essa pressão cada vez pior. E o diagnóstico, por exemplo, há casos, né, que a pessoa às vezes tem uma hipertensão, a pressão dela está alterada e às vezes a pessoa não sente nada, né? Tipo assim, eu estou bem, não estou sentindo nada, fui medir, a pressão está alta. Então, por exemplo, como é que se faz o diagnóstico da hipertensão, Tasca? Olha, medindo.
medindo. 50% das pessoas que têm hipertensão não sabem que são hipertensos. 50% dos pacientes que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Então, só para fazer uma analogia. Então, como é que você sabe como é que está a sua pressão? Medindo. Você tem, se você tiver história familiar de hipertensão, você tem o pai ou a mãe hipertenso, você já passou da adolescência, já está na idade adulta, é aconselhável que se tenha um aparelho eletrônico de boa marca, de boa qualidade, e que você possa fazer essa medição periodicamente. Para quem tem a pressão pelo menos já diagnosticada, mais vezes. Para quem não tem, você faz sua medição. Em algum momento da tua vida pode ser que haja uma mudança, mas pelo menos você vai acompanhar essa mudança e vai ter saber, né? tempo para que você tome medidas para reverter. É possível você reverter. Hoje tem estudos que mostram, se você perder 10 quilos, qual é a possibilidade de quanto a sua pressão vai abaixar. Se você diminuir o sal, em quanto ela vai abaixar. Bom, se nós fizermos todas as medidas não medicamentosas, como diminuir o peso, diminuir o sal, diminuir bebida alcoólica, fazer atividade física, muitas vezes nós conseguimos que abaixe 20 milímetros de mercúrio. Então, e às vezes então não há nem necessidade que o paciente tome algum medicamento, né? Às vezes só com as medidas acaba resolvendo. Diminuir o nível tensional, de estresse. Então, se você tem uma pressão de 15, que já é considerado hipertensão, se você tomar todas essas medidas, a sua pressão pode ir a 13, 130, que é uma pressão normal. Então, hoje existe toda uma preocupação para controle do peso, porque a incidência no obeso está muito grande, e que você modifique a quantidade de sal dos alimentos. Existe campanha hoje do governo, já medidas tentando baixar o nível de sal desses produtos enlatados, dietéticos aí, essas bolachas salgadas, muita coisa, batatinha salgada, esses produtos, enfim, e os enlatados que têm alta concentração de sódio, né? E existe toda uma preocupação porque existe uma população muito grande de hipertenso. Então, por exemplo, você com 50 anos você deve ter mais ou menos 15% da população hipertensa, com 60 anos, 20%, com 70, 25%, 30%. Né? E à medida que você envelhece, sem dúvida nenhuma, a tua pressão vai piorar. Por quê? Porque o sistema arterial está envelhecendo, está endurecendo, está ficando mais rígido. Então, automaticamente a pressão subindo a pressão. Aumenta. E com isso vem as outras doenças causadas pela pressão, como derrame, infarto, problema circulatório, aterosclerose avançada, insuficiência renal, insuficiência arterial periférica, falta de circulação nos membros inferiores. Enfim, ela vai se somando com outras, chama comorbidade, com outras doenças que você vai adquirindo pela vida, e ela vai se tornando cada vez mais agressiva. E o indivíduo só tem a perder, né? Não tem como. Tasca, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o médico Dr. José Tasca. Tasca, falando sobre hipertensão, né, que estávamos falando antes dos comerciais, a prevenção, como deve ser feita? Então, eu citei que 74% dos hipertensos são obesos. Então, você vê que a obesidade ela é uma epidemia e ela leva a uma série de pioras no funcionamento do organismo. Bem, primeiro, perder peso. Segundo, diminuir o sal dos alimentos. Nós ingerimos muito sal e ingerimos muito sal mesmo. A recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é em torno de 5 gramas, 4 a 5 gramas. A média do brasileiro hoje está beirando 10 gramas. Mais que o dobro. Então, inclusive, acho que tem muitos produtos, né, e traz no rótulo, né, a quantidade de sódio. Se está embutido. Os enlatados é um exemplo. Esses produtos salgados aí, como batatinha, chips,
tipo de batata, ele contém muito sódio. É muito sal, né? Tem bolacha salgada. Quer dizer, nós não temos o hábito de olharmos o rótulo dos alimentos. Existe já uma preocupação, uma séria preocupação do governo no sentido de dar uma freada nisso aí, tentar fazer uma mudança de legislação. Enfim, a gente pode fazer a nossa mudança. Exatamente. Começar a olharmos o que nós ingerimos, não custa olhar o que nós rótulo, né? bebemos, o que nós comemos e tentar dar uma diminuída no sal. É lógico que se você vai agride o organismo com uma quantidade grande de sal, a sua pressão tende a reter, o sal tende a reter líquido, tende a aumentar o seu nível pressórico. Bom, não é só o sal. E tem indivíduos que são maus respondedores ao sal e outros são bons respondedores. Tem atividade física, a vida sedentária, ela leva o seu coração a bater mais por minuto e leva a provocar uma alteração na pressão. O tabagismo. Tabagismo, eu não quero entrar em detalhe aqui porque não é o assunto do dia, mas ele aumenta a pressão. Contribui também, ele né, contribui, ele aumenta a frequência cardíaca, ele faz vasoconstrição, ele fecha os vasos e ele faz o aumento da pressão. Uma outra, por exemplo, é vida irregular. A bebida alcoólica em excesso, ela pode levar à hipertensão. Ou seja, tudo que em excesso não é nada bom, né, Tasca? Tudo que em excesso não é nada bom. Pouco sono. Existe uma entidade que está sendo cada vez mais estudada atualmente, chama-se apneia do sono. A apneia do sono é uma dificuldade de respiração que tem o indivíduo e que incide nos obesos em maior quantidade. E hoje se sabe que a apneia do sono leva à produção aumentada de uma substância que chama noradrenalina, que tem a função de fazer a vasoconstrição, fechamento dos vasos e leva à hipertensão. Quer dizer, olha só, até a falta de sono, né? Então, quem está nos assistindo aí, olha as recomendações aqui do Dr. Tasca, eu acho que isso é super importante. Ô Tasca, vamos falar um pouquinho de colesterol e triglicérides. O que vem a ser o colesterol, o que vem a ser triglicérides e qual que é a diferença deles? Mais uma pedrinha no nosso envelhecimento. Exatamente. Né? Então, veja, quando nós passamos da nossa vida de caçador, andando muito, comendo pouco, e nós éramos magros, né? Provavelmente o colesterol já desempenhava um papel no nosso envelhecimento, mas contrabalançado por todos os outros fatores que a gente não tinha. Pouco sal, andava muito, comia pouco. Bom, enfim, nós sofremos algumas mudanças da nossa evolução, que alguns indivíduos têm uma dificuldade, não têm o número de receptores na célula para absorver a gordura. Então, a esses indivíduos, eles têm um aumento do colesterol. O colesterol, no seu valor normal, ele é extremamente importante para o organismo. A base de uma série de hormônios que você tem no seu organismo é parte do colesterol. Dentro do nível normal, ele é benéfico. Bom, benéfico e tem necessidade dele. O que acontece é que se você pega dosa o colesterol de uma criança, o colesterol de uma criança é em torno de 60 a 80. Esse é o colesterol que nós deveríamos ter. Como nós envelhecemos, nos tornamos sedentários, abusamos da alimentação, mudamos todo o padrão de alimentação, alguns indivíduos, começou a ter uma agressão maior porque ele não conseguia remover o colesterol que estava flutuando no sangue. E que descobriu-se ao longo do tempo que ele era a principal causa do entupimento das artérias. Então, o colesterol, ele desempenha um papel importante no envelhecimento das artérias. Ele vai fazendo entupimento do encaramento arterial, que é o que leva o sangue, que leva o oxigênio para a célula, até que aquilo chega num nível de obstrução que o indivíduo tem um infarto. Então olha só como é que é importante, aí está sempre dosando, né? Ou tem uma oclusão na perna e tem problema circulatório. Aí, veja, se você nasceu para ter um colesterol normal, a gente aprendeu a dividir esse colesterol numa fração boa
que é o HDL. Que é o colesterol bom e o colesterol ruim. O que significa o colesterol bom? Ele é protetor, esse colesterol. Quanto mais alto, melhor. Então, por exemplo, se você tiver um colesterol de HDL de 50, você está protegido normalmente. Mas se você tiver de 80, você está muito mais protegido à agressão do colesterol ruim, certo, que é o LDL. Então, veja, você pode ter o HDL bom e o LDL bom e ter um envelhecimento normal. Você pode ter o HDL baixo, o LDL normal e você envelhece rápido. Porque o desbalanço entre um e outro... Tem que haver um equilíbrio entre eles, né? Só que esse equilíbrio não depende do que você come. Depende da sua herança. Por isso que as doenças cardiovasculares... E certo, aí, tem a ver... Tem aí também a hipertensão, que é uma doença que agride o sistema cardiovascular. E tem estudos mostrando que é quase 50% o peso da herança. Quer dizer, então o colesterol é um inimigo invisível. Vamos tratar, né? Vamos fazer quem tem algum problema já na família, tem que medir. Não custa nada de vez em quando fazer um exame, né? Se você não medir, você não vai saber se tem ou não tem. E quando você deve medir? Olha, dos 20 anos em diante, você deve fazer uma dosagem para ver como está seu organismo. Pelo menos para dar uma checada. A partir dali, o teu médico vai te orientar se você precisa isso rotineiramente ou não. Daqui a pouquinho nós vamos falar então sobre triglicérides, né? Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o médico Dr. José Tasca. Tasca, antes do comercial falei, né, que a gente ia conversar um pouquinho a respeito de triglicérides. Qual que é a importância do triglicérides? Então, o triglicérides é considerado um outro tipo de gordura. Não tão maléfico como o colesterol. O colesterol ganha de todos os fatores de risco, né, como causador de doenças cardiovasculares, mas o triglicéride ele tem uma implicação dependendo do nível que está no sangue. Por exemplo, se você tem um triglicérides normal, 150 miligramas por decilitro, essa é a dosagem normal. Se você tem 200, não se trata. Se tem 250, não se trata, normalmente. Tá. Por quê? Porque muitas vezes você já está tratando o colesterol, que é muito mais importante, e esses valores do triglicérides, eles não são normais, mas eles trazem menomale. Bom, e se ele estiver a 500, aí você tem que tratar. Acima de 400, você deve tratar. E acima de 800, ele pode causar problemas para você muito sério, que é desencadear pancreatite aguda. Você pode desencadear um surto de pancreatite aguda, que é uma inflamação no pâncreas, que pode se tornar um processo muito grave, só pelos níveis do triglicérides. Pelo triglicérides, pelos triglicérides. E tem gente que tem triglicérides 2.000, 3.000 e colesterol normal. Então, esses indivíduos têm que ter um tratamento especial. Se trata com medicamento, com dieta medicamento, dieta e emagrecimento. Feito sempre, o emagrecimento está na... E se eles são magros? Medicamento e dieta, medicamento e dieta, dieta e medicamento. Um não controla sem a ajuda do outro. Então tem que caminhar junto. O triglicérides tem um valor importante no diabético, quando ele aumenta em níveis são acima do normal, e você tem que olhar com muito cuidado. Por quê? Porque o triglicérides ele pode ser constituído de partículas muito pequenas de gorduras que eles são altamente aterogênicos. Então, no diabético, o açúcar alto e o triglicérides não é uma boa dupla. E você tem que transformar esse triglicérides de partículas violentamente aterogênicas, que vão provocar aterosclerose, provocar alteração nos vasos, para partículas que menos pequenininhas e maiores, né? Porque todas elas são pequenas e que não tem esse poder maléfico que tem. Essa alteração do triglicérides nos diabéticos chama-se dislipidemia aterogênica.
Ele é um fator de envelhecimento das artérias grave. Então o triglicérides ele tem que ser visto assim. Colesterol não. Colesterol HDL está baixo, não está bom. LDL está alto, tem que ser tratado. Todos os estudos mundialmente feitos nos últimos 20 anos mostram que você deve tratar o LDL, que é o fator principal na formação da placa de colesterol. E que não tem essa história. Ou o indivíduo nasce com a herança para ter colesterol alto, feito, e aí a alimentação soma e pior ainda, ou ele nasce com a herança para ter um colesterol normal. Geralmente a dieta só não funciona. É tratamento medicamentoso. Combinado, né? Independente do que ele coma. O ideal é que ele coma bastante verdura, legumes e fruta, né? Bastante cereais e pouca gordura saturada, que são as gorduras de animais. Tasca, vamos conversar um pouquinho de CRM. Eu sei que você é delegado, né, do CRM aqui. Vamos mudar o assunto aqui. Não sei se é mais ameno. Há 7 anos, né? 7 que você é anos, delegado do CRM. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse código de ética. Já falamos de triglicérides, colesterol. O pessoal já ficou preocupado, mas pelo menos já sabe como tratar, né? Então, vamos falar um pouquinho do código de ética. O que vem a ser o código de ética? Inclusive, parece que foi criado um novo código de ética. Por quê? Então, o código de ética, ele representa a moral da época. E o médico ele tem que ter um preceito, absorver os preceitos morais daquela época que ele vive, né? E para que ele faça uma boa caminhada na sua vida e os pacientes, muito mais do que ele, sejam preservados do poder maléfico que ele tem. Tasca, nós estamos falando de novo código de ética. E para a população, o que esse código de ética trouxe de benefício? Então, o código de ética novo tem 118 artigos. Tem 10 artigos de defesa do médico. O restante é como se são direitos do paciente em relação ao médico. Então é um código muito mais que norteia a função do médico, mas que tem muito mais função de proteção do paciente. Então ele é baseado em 4 princípios da bioética: a justiça, feito, a não maleficência, a beneficência, feito, e a autonomia. Então hoje se dá autonomia para o paciente discutir, não aceitar tratamento, ouvir outra opinião. Eu acho que é o correto, né? O paciente tem que questionar. O princípio fundamental são os preceitos da bioética, que levou a toda essa mudança. E isso trouxe uma série de direitos do paciente. E o médico, ele preserva os direitos dele, mas preserva os direitos dele e respeitando, muito mais do que antes, a opinião do paciente. Porque antigamente o paciente nem opinava. Não, eu acho que é importante, o paciente tem que opinar. Então hoje é muito mais, está muito mais ajustado para os nossos dias o código de ética do que já foi. Isso representa um avanço, como representou o avanço da liberdade que nós estamos vivendo hoje. Tasca, infelizmente nós chegamos, né, ao finalzinho do programa. Tenho certeza, né, que foi muito proveitoso, né, para quem está nos assistindo. Eu que Tasca, agradeço. muito obrigado mesmo, né, pela sua presença, e deixa alguma mensagem aí para os nossos telespectadores. Então, eu acho que o assunto básico foi hipertensão. Eu acho que todo mundo deveria aferir sua pressão, tá? Periodicamente. E não se assustar se der um pouco alterado, porque a forma de você aferir a pressão é nessa posição que eu estou aqui, nessa posição dos meus braços, utilizar o braço que você tem atividade e relaxar e medir relaxado. É a pressão basal. Já não pode medir a pressão já tenso, né, achando que vai ter uma pressão alta. 30% dos pacientes que vão ao consultório têm pressão alta. E não tem pressão. E não tem, só pela tensão, né, pelo nervoso na hora do exame. Essa é, acho que é a mensagem mais efetiva da noite. Tasca, muito obrigado mesmo pela sua presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.